Olá, eu sou o João Vitor. Olá, eu me chamo Daniel. Nós somos estudantes do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, Campus Coxim, e estamos cursando o 7º semestre do curso técnico integrado em alimentos. Bom, o nosso projeto é o desenvolvimento de um dessalinizador movido a energia solar visando o fornecimento de água potável. O nosso projeto, ele tem algumas questões que a gente tem que debater e discutir para poder entender a importância de desenvolver esse projeto e a importância de ter essas soluções desses problemas. Existem inúmeras crises hídricas ao redor do mundo, tanto a de abastecimento como a de saneamento. A de saneamento a gente se encontra no Brasil, na região nordeste brasileira, onde a população sobrevive muitas vezes, muitas vezes de sistemas irregulares, sistemas que em questão de saúde não são eficazes, não são bons. E os problemas de abastecimento se encontram em ilhas ao redor do mundo, que são banhadas apenas por mar, e eles têm esse acesso ao abastecimento de água potável mais difícil. Foi implementado na ilha de Curaçao, em 1928, a primeira usina de dessalinização. Mas com essa afirmação, qual que é a importância de desenvolver um protótipo? Porque se já existe usinas de dessalinizações. O problema está no processo em que eles utilizam para poder desenvolver essa usina de dessalinização. Que no caso eles utilizam o processo de osmose reversa. O que é esse processo de osmose reversa? Se caracteriza em colocar pressões de 150 PSI sobre a água que vai passar sobre uma membrana que tem alguns poros. Em teoria, esses poros vão reter os sais, que é um pouco mais grosso do que os poros, e a água vai passar. Só que na realidade se perde muita água nesse processo e se utiliza muita energia elétrica para poder desenvolver esse processo. E no caso, o nosso projeto ele visa a utilização de energia solar, que no caso a gente já elimina essa utilização de energia elétrica, e em questões de saneamento a gente utiliza de processos viáveis para poder desenvolver, tanto para a região Nordeste como para solucionar problemas ao redor do mundo. A ONU prevê que até 2024 a gente precisa solucionar esses problemas de saneamento e de abastecimento, porque até 2030, se continuarmos com essa cultura de gasto de água, 2 em cada 3 pessoas vai sofrer uma crise moderada de água. Bom, o objetivo do nosso projeto visa o desenvolvimento de um dessalinizador movido a energia solar visando de baixo custo, para que possamos solucionar crises hídricas ao redor do mundo e até mesmo no Brasil. Agora pensando nesses objetivos e nessas problemáticas, nessa importância de desenvolver o problema, aqui no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, Campus Coxim, pensamos e pesquisamos algumas maneiras na literatura de como desenvolver esse projeto. Primeiramente, a gente comprou uma caixa d'água Forte Leve de 200 litros, no qual foi colocada no alto para que seja abastecido o nosso tubo solar a vácuo. Nessa caixa d'água estará a água salgada, no qual está acoplado uma flange de 30 milímetros e uma vara de cano de 30 milímetros também, no qual foi acoplada numa flange de 60 milímetros. Essa flange de 60 milímetros está acoplada ao nosso tubo solar a vácuo. Que esse tubo solar a vácuo é um tubo que tem por característica superaquecer o que tem dentro dele. No nosso caso é água salgada. Por que esse tubo superaquece a água só apenas disposto ao sol? Por conta da sua formação. Ele é feito por uma camada de vidro, uma camada de vácuo e uma camada de cobre, no qual ele superaquece o que tiver dentro dele, no nosso caso a água. A gente vai comprovar isso através de testes de confiabilidade que logo após, na resultados de análise, vamos apresentar. Essa flange de 30 milímetros está acoplada a outra vara de cano de 60 milímetros, no qual abastecerá a nossa outra caixa d'água Forte Leve de 200 litros, que será abastecida já com a nossa água destilada, já com o processo de ebulição, que ocorreu dentro do nosso tubo. A água vai evaporar, vai bater no nosso sistema de captação, que é a curva e a vara de cano, e vai destilar até a nossa caixa d'água. A partir dali a gente vai retirar essa água destilada e vai salinizar ela para o processo de torná-la potável, porque na legislação prevê uma certa quantidade de sal obrigatória na água. E foi retirado 2 litros com um becker e foi levado ao laboratório de química analítica para processo de análise. Bom,
nós fizemos a primeira análise, foi da temperatura média ambiente e a temperatura média de dentro do tubo, onde concluímos que a temperatura média do ambiente foi de 30 graus e a temperatura do tubo foi de 115. Também fizemos as análises no laboratório de química com o auxílio do técnico de laboratório, análise de pH e turbidez. Nós fizemos em forma de triplicátria, onde tivemos a amostra A, B e C. No teste de pH, a amostra A teve em torno de 6,34. Já a amostra B foi de 6,41 e a amostra C foi de 6,37. Ou seja, em relação ao pH, a nossa água está excelente. Em relação à turbidez, também tivemos na amostra A 1,4, na amostra B 1,8 e na amostra C 2,2. A turbidez da nossa água também estava muito boa. A água não estava turva nem nada. Nossas considerações finais é que concluímos que, com base na literatura, foi possível o desenvolvimento de um dessalinizador de baixo custo visando o fornecimento de água potável, tornando-se uma opção viável com eficácia para resolver os problemas de crise hídrica ao redor do mundo. Com isso concluímos o nosso projeto. Existe um estudo que poderemos avançar com questões de análise, questão de desenvolvimento do protótipo, mas basicamente é isso. Obrigado pela atenção. Valeu!